Mobilidade urbana no Rio de Janeiro. Autor: Ricardo Andrade Miranda, aluno da Universidade Estácio de Sá. Este é um trabalho de término de conclusão de curso para aprovação na disciplina Prática de Pesquisa em História da turma Celo 527/3374-714, ministrada pela professora doutora em História Adriana de Souza Carvalho, da Universidade Estácio de Sá. Esse trabalho tem o objetivo de compreender as logísticas que, associadas às intervenções de políticas públicas de mobilidade e expansão urbana praticadas nos períodos de 1856, que se iniciou com Dom Pedro II, até seu ponto de ruptura em 2011, no governo de Sérgio Cabral Filho. Observar a história, um problema na questão do transporte, neste conceito de sucesso e padecimento que se tornou cotidiano para a comunidade local, o desenvolvimento e as soluções encontradas para este recorte temporal. A chegada de um transporte de massa que revolucionou o modo de locomoção da população local, que trouxe a mobilidade urbana e expandiu o crescimento territorial e urbano nessa cidade, encurtando a distância entre os bairros. Esse foi o período histórico na cidade do Rio de Janeiro, influenciado pela descoberta do ouro e pedras preciosas em Minas Gerais, que motivou a transferência da capital do Brasil, que era em Salvador, para a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Com a criação de ferrovias para transportar esses minérios e diamantes, a população se aproximou mais do litoral, pois existiu trabalhos nos portos, e com essa aproximação, residências foram fixadas, e foi o começo de um despertar de uma população rural para a cidade, e assim houve a ocupação litorânea. A construção do Caminho Novo por Garcia Rodrigues Paes possibilitou o comércio de mercadorias estrangeiras para o interior de Minas Gerais, que aumentou o contingente populacional na capital, e este aumento mostrou a necessidade da expansão da cidade. Mais tarde, no segundo reinado, com a produção cafeeira do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, que foi o maior produtor desse grão, naquela época começou outra fase de ocupação, mas com as mesmas características de ocupação territorial, de migrar para os grandes centros. A cidade ficou ainda mais povoada, iniciou-se o crescimento territorial urbano desordenado. O desenvolvimento capitalista contemporâneo, concomitantemente com o bonde, esse veículo abriu o segmento de expansão e mobilidade urbana, agitando de modo considerável a especulação mobiliária, dando início a um plano de mobilidade e política urbanas com pensamento em voga na estética da cidade e em sua higiene. Assim, com o poder político a seu favor, tornando-se responsável pela metrópole e associada aos grandes proprietários, os chamados homens bons da terra e os comerciantes, eles que detinham escravos em seus testamentos, essa parte integrante do Brasil colônia forneciam sua cooperação ao governo nas obras públicas, na abertura de ruas, sempre sob orientação política dos vereadores, pois com o declínio das minas ficou necessário um maior controle sobre o transporte desses bens preciosos.
O carregamento e o deslocamento de bens de consumo que tinham como destino as regiões mais afastadas e com um controle rígido de tudo que era comercializado no Rio de Janeiro, o governo criou postos de fiscalização e foi responsável por estas obras Dom Luiz de Vasconcelos e Souza, que em conjunto com os homens bons da terra, comerciante e outros, fez obras de adequação na cidade. Em um relatório enviado a seu sucessor, anteriormente citado, o Marquês do Lavradio dá orientação de como vigiar seus funcionários, como pode ser comprovado em sua íntegra no texto a seguir. Como as leis de SM têm nobilitado os comerciantes, destes escolhi para vereadores, nomeando-lhes sempre por companheiro um dos melhores da terra, e por este modo consegui pôr nas ruas da cidade, como Vossa Excelência tem visto, fazerem-se mais 2 fontes públicas, muitas pontes, consertarem os caminhos, juntar e entalharem-se infinitos pântanos que haviam na cidade, origem de infinitas moléstias. Fizeram-se currais e matadouros públicos. Está arrematada a obra do açougue à Casa da Câmara. Abriram-se novas ruas para se fazer melhor comunicação da cidade e daqui por diante se continuarão a fazer muitos outros úteis serviços se Vossa Excelência quiser tornar debaixo de sua proteção aquela repartição e vigiar sobre ela quando se precisa. O passado é um livro imenso, cheio de preciosos tesouros, que não se devem desprezar. E toda a terra tem sua história mais ou menos poética, suas recordações mais ou menos interessantes. Como todo coração tem suas saudades, a capital do Império do Brasil não pode ser exceção a esta regra. Autor Joaquim Manuel de Macedo, 1820-1882. Dom Pedro II, em suas viagens pela Europa, importou para o Brasil o que tinha de mais moderno em transporte de pessoas e cargas. E para que esse transporte funcionasse, o imperador, através de uma política pública, aproveitou a iniciativa privada e, com o capital estrangeiro, fez 2 concessões para 2 empresários, o inglês Thomas Cochrane, que já tinha um contrato de 80 anos que o obrigou a construir uma ferrovia ligando a Corte a São Paulo, mas sem a garantia de juros o projeto fracassou, criou a empresa Companhia de Carris de Ferro, e com a primeira linha de expansão ligando o Alto da Boa Vista ao Largo do Rócio. Realizou-se o início da mobilidade urbana nesta fase antiga do Império. O primeiro bonde começou a funcionar como transporte de passageiros após com decreto imperial e foi puxado a burro. O empresário anteriormente citado implantou seus próprios trilhos, gerando empregos e fixando os trabalhadores nos grandes centros urbanos, e assim começou a transformação urbana em termos de mobilidade. O segundo empresário foi o conselheiro Cândido Batista de Oliveira, que vendeu seu empreendimento ao Barão de Mauá, que revendeu para Greenwich. A mobilidade chegou às pessoas que utilizavam para passeios e ir ao trabalho com o tramway, que mais tarde ganhou o codinome de bonde e foi aportuguesado para bonde, e que foi a solução do momento. Em um país, para que haja crescimento e desenvolvimento, é necessário que os órgãos públicos pratiquem políticas de urbanização e mobilidade urbana.
O crescimento da cidade do Rio de Janeiro, capital do Império à época, foi influenciado pela entrada de capital estrangeiro, que com o investimento em transporte sob trilho, trouxe para o Brasil a ideia de que era de mais moderno na Europa, o tramways. Após sua experiência nos países da França e Suíça, Pereira Passos retorna ao Brasil e se empenha na construção e expansão da malha ferroviária brasileira. Com o crescimento da agricultura, que tornou a economia brasileira capaz de atrair investimentos externos, tendo seu principal artigo exportador o café. Utilizando-se do pretexto de higiene, Pereira Passos retirou pessoas que moravam no centro do Rio de Janeiro com uma reurbanização de medidas violentas, que ficou conhecida como Bota Abaixo, e ao mesmo tempo teve em Lima Barreto seu expoente mais feroz contra esta forma de desalojar pessoas menos favorecidas financeiramente. Acompanhando as ideias da reforma urbana de Paris, Pereira Passos foi influenciado de forma direta e forte à dedicação à engenharia ferroviária e urbanismo. Desenvolver a logística de uma cidade que necessitou de transporte para se locomover foi algo que desafiou os engenheiros na época, e o seu principal engenheiro, Pereira Passos, tinha bastante experiência com ferrovias no Brasil e no exterior, e como consultor técnico da agricultura, aliou seus conhecimentos para a construção de portes da malha ferroviária para o perfeito escoamento dos produtos. Após o golpe da Proclamação da República, anos mais tarde, no governo do então Rodrigues Alves, foi convidado a participar deste como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e sua experiência foi vital para a transformação desta cidade. Seu projeto foi alvo de críticas ao desalojar pobres e pessoas, em sua maioria negras, de origem escrava, que viveram em morros. A ideologia principal deste prefeito foi usada por outros governantes do futuro, mostrando que a capital era um local fétido e de organização péssima e sem higiene. Outro prefeito que usou da mesma ideia para a transformação da cidade e alterou o urbanismo foi o prefeito Carlos Sampaio. Inicialmente, os presidentes tinham preferência por engenheiros para cargos estratégicos na esfera política. A urbanização para alguns prefeitos foi a réplica de algumas cidades europeias, como foi a cidade do Rio de Janeiro, idealizada por Pereira Passos, que por estudar e viver no estrangeiro concluiu aqui uma cidade panorâmica para quem passasse de navios e pudesse observá-la. Contudo, essas obras não tinham o intuito de mudar só a aparência, e sim projetar o Rio para o mundo, tornando-o acessível aos países europeus. Políticos que seguiram o caminho de Pereira Passos em mobilidade e obras de expansão do Rio de Janeiro na malha viária de transporte terrestre. César Maia, que entre projetos e programas foi responsável pela criação, duplicação, urbanização e alargamento e reforma de importantes vias. Algumas delas foram a Avenida Mário Ribeiro,
Estrada do Campinho. Rua do Ouvidor. Avenida Beira-Mar, são algumas. Durante a primeira gestão de César Maia na Prefeitura do Rio, Luiz Paulo Conde chefiou a Secretaria Municipal de Urbanismo, onde empreendeu projetos como a construção da Via Expressa Linha Amarela, integrando o bairro da Barra da Tijuca a outros bairros, facilitando o acesso até o Aeroporto Internacional do Galeão, e mais tarde se tornou prefeito do Rio de Janeiro. A Beira-Mar, em terrenos dessa área aterrada e em prédios que hão de ser desapropriados na saúde, estender-se-á uma faixa de 100 metros de largura, 25 para o cais, guindastes, trilhos para a circulação de comboios da central e de melhoramento, etc. 25 para os 17 armazéns, casa de máquinas, guarda-mórrea e demais edifícios. 50 para uma avenida cujas casas olharão para o mar. O movimento de todos os aparelhos do cais, bem como a luz, serão devidos à eletricidade. Autor Apu Brena, de 1985. Irineu Evangelista de Souza, adepto ao desenvolvimento, inaugurou a primeira ferrovia que ligou a Baía de Guanabara à Raiz da Serra. Um dos principais acionistas da Estrada de Ferro D. Pedro II, que tinha como presidente Cristiano Benedito Ottoni, ficou evidente nesta época que o transporte ferroviário foi o que levou a mobilidade a bairros distantes e expandindo a cidade. O antigo centro do Rio de Janeiro serviu como rosa dos ventos para a expansão da mobilidade urbana que o tramway proporcionou à cidade. Este mesmo veículo mais tarde recebeu o codinome de bonde, e o motivo pelo qual recebeu esse apelido foi: bonde tinha o significado de cupons, vales ou apólices, vendidos com a quantidade de 5 passagens pelo valor de R$1.000. As moedas de R$200 eram raras para o pagamento das passagens, sendo mais fácil vender 5 passagens de uma só vez. Com a ampliação da malha ferroviária na região central, que chegou até a Zona Norte e até a Zona Sul, o bonde escreveu sua história e a capital ganhou destaque nacional, atraindo transeuntes de vários bairros. Após a proclamação da República, na fase da República Velha,
com a agricultura em alta e a recente liberdade concedida pela princesa Isabel aos escravos, a chegada de imigrantes para trabalharem nas lavouras cafeeiras transformou a capital em um grande centro populacional, criando problemas de aglomerações na qual a área central do estado ficou com grande contingente e, para solucionar esse grande efeito de causa, o bonde surgiu como veículo de transporte de expansão e mobilidade urbana no Rio Antigo. Era claro que a preferência da população foi o bonde como meio de transporte. A cidade cresceu de ponta a ponta, a população vinha de bairros distantes. Começou o crescimento desordenado do município do Rio de Janeiro e a população de origem estrangeira teve como interesse de maioria o recém-criado bairro de Santa Teresa, que tinha um pequeno, mas seleto grupo de moradores, em sua maioria estrangeiros. Este bairro viu, com o passar dos anos, seu crescimento populacional acontecer de forma pacata e lenta, que só mais tarde, com a chegada do bonde, esse bairro cresceu de forma isolada no centro do Rio de Janeiro. Antes deste veículo fazer parte de seu cotidiano, o mesmo era um local de difícil acesso e um bairro localizado em uma montanha. Para ter acesso ao elegante bairro de Santa Teresa era preciso usar o trajeto conhecido como Plano Inclinado de Santa Teresa, que tinha seu ponto de partida na Rua do Riachuelo até a Rua Carlos Brant. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, vindo do sul, o jornalista alemão Carlos von Kosaitze, do jornal Gazeta de Porto Alegre, ficou maravilhado e impressionado ao observar que ali todo mundo andava de bonde, incluindo ministros, deputados, senadores, barões e viscondes. Não creio que exista outra cidade no mundo em que haja tantas linhas de bondes. É incrível como milhares e milhares de pessoas aqui viajam de bonde. Toda a cidade, desde Santa Teresa até a Tijuca, é durante léguas cortadas por linhas de bondes em todas as direções e em todas elas encontramos bondes de 5 em 5 minutos. Estão sempre lotados. O inglês Thomas Cochrane trouxe da Inglaterra 2 vagões que foram apelidados de
mocham-bombas, vagões maiores que o normal, a fim de transportar o maior número de passageiros possível, o que gerou insatisfação por parte da classe alta da sociedade, que considerou ultrajante viajar no mesmo vagão com pessoas menos favorecidas. E após outro decreto imperial, o qual mandou substituir a tração animal por máquina a vapor, os custos aumentaram e o empreendimento entrou em colapso, abrindo falência. O primeiro bonde foi puxado a burro, que ligou o Largo do Rócio, atual Praça Tiradentes, ao Alto da Boa Vista. Enquanto o segundo empresário fundou a Botanical Garden Railroad Company, mas preferiu negociar a venda de sua concessão ao Barão de Mauá, que passou o projeto pela Greenhouse, fracassada a primeira tentativa de mobilidade e de expansão urbana. Através de um veículo, o projeto de transporte de massa não parou. Movido pelo processo do capitalismo e pela especulação imobiliária que ajudou e fomentou o crescimento territorial urbano, tornou-se necessária a inauguração de novas linhas urbanas nessa cidade, mostrando viável tal realidade, o que permitiu a sua expansão urbana com a criação de novos bairros, favorecendo a um leque de opções em crescimento da cidade em todas as direções, a abertura de ruas e túneis, proporcionou a criação de novas linhas tais como o Largo de São Francisco e começou naquele momento o acesso ao bairro de São Cristóvão, Caju e Tijuca. O crescimento populacional e desordenado criou também a desigualdade social. Com a necessidade de expansão, foram abertas várias oportunidades para a cidade se progredir além de sua área limite, e dessa vez a especulação se dirigiu ao seleto bairro da Zona Sul, lugares como Largo do Machado, Praia de Botafogo, Praça Santos Dumont, bairro de Laranjeiras, o Barão de Drummond, que foi muito amigo de Dom Pedro II, criou a Companhia Ferro-Carril de Vila Isabel e expande seus negócios da Praça Tiradentes até Fazenda dos Macacos. A promissora expansão urbana alavancou, chegando aos bairros de áreas operárias, ofertando à população com itinerários para São Cristóvão, Gamboa, Catumbi, Rio Comprido, a cidade cresceu de modo desenfreado e crescer foi preciso. Populações oriundas de bairros distantes tiveram seus direitos de ir e vir garantidos. Aos terminais marítimos e ferroviários, transportou passageiros até a central. Temos os bairros do Flamengo e, novamente, com a especulação imobiliária, a expansão urbana e a mobilidade chegou até a orla de Copacabana após a abertura do Túnel Velho, e a expansão chega até o Leme.
O meio mais utilizado de transporte foi o bonde, e é difícil falar em expansão sem mencioná-lo. Foi quando os veículos passaram a ser movidos à eletricidade e transitou por uma malha de trilhos que cobria da Zona Norte à Zona Sul. Mil 1.325 carris circulavam pelo Rio, transportando por ano 626,9 milhões de passageiros. Pereira Passos, como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, promoveu o processo de urbanização de acordo com as ordens do presidente Rodrigues Alves, que tinha a determinação de saneamento da capital. Por essa razão, a escolha de um prefeito capaz de realizar as mudanças de maneira simultânea para o aumento do sistema capitalista, atraindo investimentos estrangeiros e imigrantes, impulsionando o Brasil na economia internacional. Pereira Passos recuperou o Código de Posturas do Império, que descreveu questões de higiene e moral na capital, para incrementar um projeto que outrora foi rejeitado no passado. Recentemente chegado da França, Pereira Passos, com ideias inovadoras, realizou mudanças drásticas na estética da cidade com a intenção de tirar os resquícios da monarquia. Tal projeto ficou conhecido como Bota Abaixo. O então prefeito caminhou em direção às reformas como solução de mobilidade inerente ao novo. O processo de construção continuou sob a égide do progresso, prosseguiu e definiu uma área geográfica da urbe, delimitando o que foi a seu objetivo. Ao desalojar pessoas pobres que moravam no centro do Rio, elogiou como pretexto científico a higiene, colocando como uma cortina de fumaça palacetes e prédios de mármore para esconder a pobreza. A obra criou estradas e abriu portos. Com a chegada de imigrantes, que desencadeou epidemias, em sua maioria oriundas dos navios. Devido a essas doenças, o presidente promoveu uma vacinação em massa através do sanitarista Oswaldo Cruz. Esta vacinação foi rejeitada pela população, que fez um movimento popular que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Essas aglomerações populares, como forma de protesto contra o governo, teve como consequência da manifestação um bonde vandalizado, e o mesmo foi virado pelos manifestantes. Contribuiu ainda para o excesso de contingente que se instalou na cidade, a tão recente abolição da escravatura, as favelas que foram criadas pelas classes menos favorecidas. Isso tudo acrescentou para a derrubada da cidade, conhecida como Bota Abaixo. Pereira Passos tinha a intenção de deixar a cidade parecida com Paris, local onde morou por muitos anos.
Foi preciso ter espaço para os automóveis, que começavam a aparecer e que passou a circular junto aos bondes. O historiador Álvaro Braga, em 2013, em um documentário sobre o bairro, fala o seguinte: quando houve a abertura dos portos, os estrangeiros bateram os olhos para Santa Teresa, devido ao regime de ventos, que deixa a área mais fresca. Além disso, por ser mais distante do centro urbano da cidade, muitas pragas e doenças, como a febre amarela, não chegavam até aquela área. Com a chegada de estrangeiros via mar, foi delegado a Pereira Passos a incumbência maior de ampliar e adequar os portos para receber a demanda de navios para atracarem no terminal marítimo, que teve a construção voltada para a substituição da Praça 15, atendendo o movimento crescente de navios de porte grande e largos. Pereira Passos levou 4 anos para transformar o Rio de Janeiro em uma cidade cosmopolita. Quando o prefeito Carlos Sampaio ordenou a demolição do Morro do Castelo, essa determinação veio com o objetivo de mudanças muito relevantes na cidade do Rio de Janeiro. Com a mesma alegação de falta de higiene e modernização da cidade, aconteceu a destruição da paisagem natural carioca e ruas foram construídas. O Morro do Castelo tinha 63 metros de altura, ocupando uma área de 184 mil metros quadrados, indo da antiga Avenida Central até as ruas Santa Luzia, Misericórdia e São José. Com a política de abertura de ruas, parte do Morro do Castelo já havia sido destruído no governo do então prefeito Pereira Passos, que foi seu antecessor, que também destruiu a ladeira do Seminário. Com essas destruições aconteceu a abertura da Avenida Central. O Morro do Castelo, considerado um símbolo degradado do passeio colonial português, deixou de existir por completo na administração do engenheiro e prefeito Carlos Sampaio. Mesmo recebendo muitas críticas, Carlos Sampaio também foi parabenizado por pessoas influentes, como o sanitarista Belisário Pena, mesmo tendo 4 mil moradores trabalhadores e pobres alojados. Antes, o Morro do Castelo chamava-se Alto de São Sebastião. Também no início foi conhecido como Morro Cara de Cão. Quando foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro por escolha do governador-geral do Brasil, Mendes Sá, a cidade foi reinstalada no Morro de São Januário. Depois de receber o nome de Descanso Alto da Sé, passou a ser Alto de São Sebastião e posteriormente Morro do Castelo. O Rio de Janeiro, por ter geografia montanhosa, existiu o Morro do Castelo e nele continha igrejas, a cadeia, o Colégio dos Jesuítas, armazéns, a Casa da Câmara e a Casa do Governador.
Lá foi criada a primeira Sé Catedral, para onde foi levado, dentre outras coisas, os restos mortais do militar português Estácio de Sá, fundador do Rio de Janeiro. Inspetores sanitários vigiavam o pequeno comércio que abastecia os trabalhadores da área. Havia um interesse econômico e ainda tinha a questão da higiene. O interesse imobiliário era divergente na questão dos direitos do solo. Desde o início das primeiras construções locais, as diferentes opiniões sobre a utilização do solo, juntamente com a preocupação das condições de vida e higiene dos alimentos comercializados no morro, os terrenos valorizados da parte plana seriam propriedades do dono do morro. Por várias vezes a prefeitura tentou inutilmente retirar os moradores por ordem judicial. As tentativas foram frustradas, pois os moradores conseguiam protelar a saída. Incêndios duvidosos aconteceram no local. Quando um incêndio gigantesco aconteceu, obrigou uma grande parte dos moradores a abrigar-se no Morro do Telégrafo, próximo à Quinta da Boa Vista. A derrubada do Morro de Santo Antônio deu lugar a uma esplanada com prédios públicos. Essas demolições afetaram todas as redondezas com deslocamento e foi no bucólico bairro de Santa Teresa. Apesar de ruas terem sido abertas, um pequeno caos se instalou que teve como consequência a troca do terminal rodoviário conhecido como Tabuleiro da Baiana, ao qual também pertenceu aos bondes, e esse último teve uma instalação construída em uma rua ao lado e recebeu o nome de Estação de Santo Antônio. Após sua completa demolição, foi concluído o ciclo de obras do Rio de Janeiro, através dos desmontes de morros, aterramentos de lagos e arrasamento de ruas, e teve uma participação importante no desenvolvimento do Rio. Com mais de 70 anos de serviço, o número de carris caiu para 794. Mesmo assim, foi usado por 390,3 milhões de pessoas anualmente. Acusados de atravancarem as ruas da cidade, começou o desmantelamento dos bondes, primeiro pelas lotações e depois pelos ônibus, e acabaram saindo de circulação. Foram encampados os bondes pela CTC, órgão de transporte rodoviário do estado do Rio de Janeiro, na gestão do governador Badgny da Silveira. Quando ainda era um meio de transporte, mais de 225 milhões de passageiros foram transportados por ano. Esse transporte que serviu por mais de um século no município do Rio de Janeiro. Com a derrubada do Morro de Santo Antônio, foi criado o ponto final de ônibus e bondes. A destruição desse morro teve o intuito de modernizar a cidade do Rio de Janeiro, a qual estava assolada pelo crescimento irregular desordenado. Com esse feito, o local conhecido por Tabuleiro da Baiana funcionou como terminal rodoviário. Foi o prefeito da época, o então Dulcídio do Espírito Santo Cardoso.
Passageiros que usavam o transporte de bondes para Santa Teresa, que passou a utilizar os Arcos da Lapa, que tornou muito mais rápido o transporte de passageiros. O crescimento de Santa Teresa passou por várias etapas. A primeira foi a construção do Aqueduto da Carioca, pois o bairro de Santa Teresa desenvolveu-se à beira da nascente do Rio Carioca. O Aqueduto da Carioca foi interessante tanto para a população quanto para os governantes, e o governador Aires de Saldanha e Albuquerque deu início à construção que levou a água para o centro do Rio de Janeiro. Construído no governo de Dom Fernando Martins Mascarenhas Lancastro, a segunda foi o loteamento feito por Joaquim Guimarães e a terceira fez com que o bairro evoluísse com rapidez e foi a chegada do bonde puxado a burro. Por mais de um século, o transporte que realizou a expansão urbana no Rio de Janeiro abriu bairros, transportou toda a população desde o tempo do Império, alcançou a República Velha, teve seu legado restrito ao bairro de Santa Teresa, funcionando com seu ponto inicial no Largo dos Guimarães, abriu caminho para a população local, transportando os moradores em direção ao Silvestre, local de difícil acesso que era a parte alta, e para o ramal Paula Matos, de parte baixa. Para se chegar a esses locais, aconteceram vendas de lotes e também o desmatamento urbano. Fez parte desse processo de crescimento tanto populacional quanto urbanístico. Com novas casas, os moradores passaram a morar próximo ao centro. Eram aqueles que tinham poder econômico bem melhor quanto aos demais e ocupou as partes altas, criando a ocupação desordenada desse bairro. As famosas favelas se transformou em número de pessoas e casas, e isso devido à mobilidade que teve como principal meio de locomoção o bonde. Realizada a eletrificação total do sistema de bondes de Santa Teresa e a distância entre o centro e a cidade e o Silvestre, ponto mais longínquo, ficou bem mais rápido. O temporal que assolou a cidade maravilhosa destruiu parte desta mobilidade, justamente o ramal Silvestre, que retornou a funcionar de forma precária, mas não resistiu ao sistema de concorrência rodoviária e foi desativado. Esse transporte criou uma identidade com os moradores e a luta para melhorar o mesmo criou uma afinidade com o bonde. Como um veículo de transporte, ele serve para se movimentar dentro do bairro, levá-los ao trabalho e para o centro. Em horas vagas tem sido um meio de locomoção essencial em todo momento e é cobrada a restauração das linhas antigas. A preservação e restauração de todo o sistema sempre é cobrado pelos moradores que usam como meio de transitar pelas ladeiras de Santa Teresa de forma cotidiana. Santa Teresa é um local situado em uma montanha, perto de tudo do centro, da Zona Sul, mas sem pertencer a nenhum deles. Escolhido como residência dos turistas que querem morar no Rio de Janeiro, tem em suas casas antigas o charme das pessoas que se aventuram penduradas nos estribos do bonde e também em uma identificação de quem quer o estribo de volta para o seu uso diário. A comunidade de Santa Teresa criou uma identidade e um sentimento que se traduz em uníssono com o movimento em favor de uma mobilidade em torno do seu meio de se locomover, pois é uma forma econômica e com menos poluição. Com a Junta de Administração Provisória,
que desativou as linhas dos bondes, ficou claro que os mesmos não serviam mais como meio de transporte e mobilidade, pois o engarrafamento nas ruas entre carros e ônibus eram nítidos. Como o lobby em prol da indústria automobilística demonstrou a incompatibilidade do antigo e velho meio de transporte como o novo. Esse contraste motivou a transferência total deste transporte para um bairro que começou sua urbanização, e a especulação imobiliária cooperou para a construção deste bairro, mais conhecido como Morro de Santa Teresa, o que iniciou sua urbanização no governo de Gomes Freire, recente, e firmou com esse antigo meio de se locomover em suas ruas estreitas, motivou a transferência. As linhas da Companhia Ferro-Carril de Santa Teresa instalaram-se em Santa Teresa, justamente no centro do bairro, mas as primeiras incursões a este modesto lugarejo teve suas primeiras locações com o então administrador da província da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, o general Gomes Freire, que fundou naquele local o convento que mais tarde deu nome ao bairro, e com a exploração religiosa teve um aumento significativo da população local. Com o clima ameno, e muitos estrangeiros foram morar em Santa Teresa. Muitas casas foram erguidas nas principais ruas e um bairro promissor que teve como conotação a fuga da cidade devido às aglomerações populacionais e das doenças trazidas pelos viajantes que vinham em seus navios, e uma delas, a febre amarela. Com a intenção de expansão e mobilidade, a empresa Carris criou a linha Silvestre Paula Matos, ambas com bonde puxado a burros. E mais uma vez a especulação imobiliária agiu em Santa Teresa. Foi aberto um novo acesso pela rua Dona Luísa. Haviam várias chácaras, como a chácara de Dona Luísa e a chácara das Neves, do Castro, da Lagoinha, todas posteriormente loteadas. Do desmembramento dos proprietários de Francisco Paula Matos e Francisco Pereira das Neves, surgiu as ruas Oriente do Progresso, das Neves, Paula Matos, Paraíso, Largos das Neves, entre outras. Para se chegar ao Largo dos Guimarães, foi necessário fazer o transporte pela empresa Companhia Ferro-Carril, que ligou a Praça 15 de Novembro até a Rua do Riachuelo, e dela os passageiros subiam a pé pela ladeira do Castro até chegar à Rua Carlos Brant. Elaborou-se o plano inclinado de Santa Teresa, o qual passou a transportar os passageiros até o final da Rua Carlos Brant. O tombamento do sistema de bonde de Santa Teresa ocorreu através do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, por reconhecer seu valor histórico e paisagístico. O tombamento dos bondes, que preservou suas características, aconteceu no governo de Leonel de Moura Brizola. Com o passar dos anos, novos bondes foram inseridos no sistema, o que gerou insatisfação com a população, que reivindicou a volta dos bondes antigos. Embora o IPHAN tenha autorizado tal evento nos bondes, a população não aprovou, e após várias manifestações, esse bonde foi retirado de circulação devido aos defeitos apresentados. O Frankenstein foi o primeiro bonde híbrido a circular no carismático bairro de Santa Teresa, e que teve a intenção de substituir o velho e antigo bonde sem aprovação popular, e este projeto caiu no esquecimento, mesmo tendo uma encomenda de 14 veículos. Como os bondinhos são tombados, o projeto de reforma passou pelo crivo do Instituto Estadual do Patrimônio, INEPAC, que autorizou a restauração desde que o visual original fosse mantido. O governo afirmou que a manutenção estava impraticável. Antes da licitação do sistema, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, onde tramitou o processo de tombamento dos bondes. Após o incidente com o bonde que foi tombado, toda a malha ferroviária do sistema teve que ser trocada, e os bondes com tecnologia de ponta passaram a trafegar em Santa Teresa. Após 4 anos sem circulação devido ao acidente, que vitimou 6 pessoas, o bonde rompeu com sua tradição de transportar seus usuários. Quando o mesmo retornou totalmente modernizado, com alta tecnologia e sem a opção dos estribos para o transporte de passageiros, e novamente trouxe descontentamento para os moradores que perderam o direito de viajar do lado externo do bonde. O elo entre o bonde e o passageiro foi totalmente quebrado pelo governo,
e pela tecnologia. Esse bonde teve a aprovação do IPHAN, que apenas permitiu que ficasse o bonde número 2 para a preservação do patrimônio. Transportando atualmente 32 passageiros por viagem, o transporte teve um aumento no sistema de bondes em Santa Teresa, recebendo nos primeiros 7 meses aproximadamente 230 mil pessoas, 41% a mais do que o público no mesmo período no ano passado. Dados divulgados pela Secretaria Estadual de Transporte, CETRANS, demonstram um crescimento recorde de 55% no número de passageiros. São 42.647, frente a 27.562 em anos anteriores. Em um mundo que existia 2 blocos econômicos, o capitalista e o socialista, os militares receosos com o aumento do comunismo no Brasil e sendo João Goulart presidente do Brasil simpático a essa ideologia, assumiu o poder como presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Cinco anos mais tarde aconteceu o que muitos entenderam como um milagre econômico. Os militares deram a preferência para o que as indústrias que se instalaram no Brasil eram as indústrias sinônimo de crescimento do regime econômico capitalista do Brasil. As indústrias automobilísticas foram as que mais se beneficiaram, pois o governo americano deu preferência de empréstimo e financiamento para as indústrias automobilísticas. Automóveis e ônibus passaram a funcionar na cidade e, com isso, a operação de urbanização e mobilidade urbana tornou-se mais eficaz e a ferrovia, que foi o melhor meio de transporte no Brasil, ficou em segundo plano. As atitudes de Carlos Lacerda em vender a tribuna da imprensa para Manuel Francisco Nascimento Brito e apoiando a candidatura do general Castelo Branco à presidência da República, resultou a política de segregação especial. No Rio de Janeiro, removendo favelas, principalmente na Zona Sul, área valorizada e sendo remanejados para periferias de terrenos vazios. Foi no governo militar a criação do Banco Nacional da Habitação, BNH, com o intuito de acabar com as favelas. A especulação imobiliária garantiu a retirada de milhões de moradores pobres das cidades para a periferia e as favelas, gerando doenças, muitas ligadas à falta de saneamento básico. Os governantes deveriam promover a inclusão social, mas a meta principal foi o embelezamento urbano, que não resolveram os problemas. O Rio de Janeiro tem registro de crescimento urbano com grandes periferias, com moradores de classe baixa, com diferença gigantesca de infraestrutura e de serviços em relação à parte habitada pela classe com maior poder aquisitivo. A desumana distribuição de recursos urbanos, direcionando aos investimentos públicos de forma direta e indiretamente para o povo de melhor situação financeira e com os melhores serviços. Chamaram esse modelo de causação circular, que segundo Cardoso e Ribeiro passou a ser considerado pela literatura como característica do nosso padrão de urbanização. Observando a diferença na distribuição, registrava a utilização espacial diferenciada dos equipamentos urbanos de consumo de todos. Desta forma, aumentava a renda dos que já possuíam renda maior. Devido às características do Rio de Janeiro, mesmo onde localizava as classes mais favorecidas, haviam favelas com pouca infraestrutura. Essa forma de distribuição de renda determinou a expansão da parte rica rumo a São Conrado e a Barra da Tijuca. O Estado, associado ao capital imobiliário, foi determinante no investimento na autoestrada Lagoa Barra. Essa obra teve um custo alto, tendo em seu desenvolvimento criações de túneis e pistas colocadas na rocha. Fato este que fez com que a Barra da Tijuca crescesse. Rodovias e ferrovias, em conjunto com a construção imobiliária, foram cruciais acontecimentos para a criação e modificação do espaço urbano. Tendo a cidade do Rio de Janeiro como base uma colonização litorânea, concentrou-se nos grandes centros a maioria da população. Notou-se que esta cidade necessitava de uma mobilidade urbana e de uma logística capaz de fluir o vai e vem de pessoas tanto de estrangeiros como nacionais, e a especulação imobiliária percorreu junto a essa fase de nossa história.
Engenheiros se tornaram prefeitos e administradores desde o período colonial até a proclamação da República. No segundo reinado, adepto às inovações tecnológicas, Dom Pedro II encontrou no Tramways, transporte de passageiros e de cargas que era utilizado na Europa, o veículo capaz de solucionar o caos urbano em uma capital que não tinha mobilidade adequada, não foi urbanizada e não tinha saneamento básico. Com a cooperação do inglês Thomas Cochrane e do conselheiro Cândido Batista de Oliveira para a implantação desse projeto, esse último não conseguiu sucesso financeiro e faliu, mas o objetivo de crescer foi firme no Império e várias outras empresas se instalaram e com o crescimento populacional surgiu novos bairros. Houve a então sonhada expansão urbana e o responsável por essa expansão foi o veículo de nome bonde. E a elite local, que tinha chácaras longínquas, nunca viu tanto progresso. O comércio local abriu novas oportunidades e os escravos de ganho andando na cidade vendiam seus produtos para seus senhores. A agricultura alavancou o progresso baseado no café e o sistema capitalista reinando no Brasil, novos tipos de mobilidade foram surgindo e com isso se tornou necessário abrir ruas. Morros foram ocupados e destruídos, o controle urbano populacional ficou desordenado e foi inevitável a criação de favelas, pois o Rio de Janeiro foi a cidade mais procurada e naquele período também a mais populosa. Logo após a proclamação da República, veio a necessidade de expansão e em uma urbanização feroz realizada por Pereira Passos, e muitas pessoas perderam suas casas no centro do Rio de Janeiro. Foi um clássico exemplo de pensamento do tipo: você pode trabalhar na minha casa, mas não serve para ser meu vizinho, pois essa construção sempre teve a ideia de mostrar ao mundo um país próspero que a República possibilitou. Associada à nova fase financeira mundial e com oferta de empréstimo pela política americana, o Brasil desenvolveu a indústria automobilística e essa fase rendeu empregos e outras estruturas urbanas precisaram ser montadas devido ao caótico trânsito que se instalou na cidade. De primeira mão, a primeira medida foi a medida que tornou o governo Francisco Negrão de Lima, que se valeu da defesa em prol da indústria do automóvel e aproveitou a lenta desativação dos bondes sob a alegação de que eram transportes lentos para uma cidade em desenvolvimento urbano e o retirou de uma vez dos grandes centros. O transporte de bondes não desaparece por completo. O mesmo fica restrito em Santa Teresa e graças à Companhia Ferro de Santa Teresa, o bonde se abrigou neste bairro, que é uma colina que não pertence ao centro, nem à Zona Sul, nem à Zona Norte. O bonde exerceu função com a expansão e a mobilidade se aproximou dos bairros mais distantes até o centro da cidade. Desempenhou a função de transportar e urbanizar os lugares mais distantes.